Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Quarto domingo do tempo comum. Oremos. Concedei-nos, Senhor nosso Deus, adorar-vos de todo o coração e amar todas as pessoas com verdadeira caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 1, versículos 21 a 28. Na cidade de Cafarnaum, num dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem." E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia da palavra deste quarto domingo do tempo comum nos propõe a escuta da voz de Deus, que tem autoridade e manifesta esta autoridade na pessoa do seu Filho Jesus. Dele fala a própria vida dele. Ele não precisa de que um demônio diga quem ele é. Por isso, eis a descrição catequética de Marcos do fato ocorrido dentro da sinagoga de Cafarnaum, num dia de sábado, quando estava presente um homem possuído por um espírito falante, que lhe levava a dizer quem era Jesus. Jesus o intimou, portanto, com a sua autoridade, pisou na cabeça do inimigo e o calou. Cala-te e sai dele. Duas ordens, dois imperativos, porque dali em diante agora fala aquele que tem autoridade. E exatamente pela saída violenta com que o Espírito deixou o homem possuído livre, o povo ficou admirado e se perguntava o que era aquilo, porque Jesus tinha um mandamento dado com autoridade, um ensinamento novo. Jesus é aquele profeta maior que Moisés, o profeta escatológico dos novos tempos, o Filho amado do Pai, que traz para o mundo a palavra autorizada. E a autoridade vem da equivalência entre o que é dito e o que é feito. Nós não precisamos de intérpretes, comentaristas, de pessoas que festejem nossa boa fama em lugar nenhum. Nós precisamos do testemunho da própria vida. É autoridade e é autorizado quem nem precisa de fama, porque a vida mesma, a sua coerência interior, lhe autoriza. Uma pessoa que defenda a sua autoridade está maquiando exatamente a falta dela. Uma pessoa que queira apresentar-se demais, exibir-se no meio das outras, está querendo que outros reconheçam a ele, exatamente naquilo que ele pretende dizer que tem, mas não tem: a autoridade. A autoridade é um patrimônio. É algo que vem de raiz e que cresce e é cultivado com a gente. A autoridade traduz a veracidade, a verdade
que promove na pessoa o crescimento de um espírito justo, de justiça. É preciso, então, cultivar isso nestes nossos tempos de perda da autoridade, de crise de autoridade, e ao mesmo tempo de uma defesa, de uma apologética de autoridades que não são autorizadas. Nós temos necessidade, nesses nossos tempos, de coerência, de equivalência, de equilíbrio. Nós temos necessidades daquilo que é equo, justo, equânime, equidade. Está fazendo falta tudo isso na vida de todos nós. Cada um, então, se questione, se pergunte diante da palavra de Deus, diante de Jesus, a autoridade do Pai presente no mundo, hoje ainda, na sua igreja, se a nossa corresponde à autoridade dele. De fato, São Paulo VI dizia que nós precisamos de mestres, mas mais que mestres, precisamos de testemunhas. E as pessoas ouvem os mestres exatamente porque são testemunhas, mais do que pela autoridade que parecem ou defendem ter. Você tem autoridade? A sua vida é coerente? Quais são as minhas, as nossas incoerências? Quais são as belas coerências que produzem autoridade em nós? Quais são os comentários denigrantes, mentirosos, de engano a nosso respeito, porque não correspondem à verdade que há em nós? Quais são os comentários que fazem com luz, com lucidez a respeito do que percebem em nós? É bom que a gente tenha em conta tudo, exatamente para avaliar e cultivar melhoradamente tudo aquilo que em nós transpareça, mais do que apareça, em verdade, o que nós cultivamos, o que nós temos dentro de nós. A autoridade de Jesus, então, fez espalhar a sua fama. Diz Marcos que, de repente, logo mais, toda a região da Galileia já o conhecia. Hoje, infelizmente, na mídia do mal, todo o ambiente passa a conhecer uma pessoa pela quantidade de males, pela maneira malvada, injusta, nada recomendada e desautorizada que tem. Nós estamos sentindo falta de uma informação, de uma mídia, de uma propaganda do bem. Já temos muitas informações ruins. Nós já estamos cansados, enfastiados de tanta mídia, de tanta coisa ruim das pessoas. A igreja, as nossas comunidades e quem ouve a palavra de Deus, devemos ter um cuidado exatamente para que a nossa vida seja um anúncio bonito, autorizado. No fim, o que se preconiza é exatamente que nós sejamos como Jesus, que a nossa autoridade venha dele, no qual toda a autoridade foi dada no céu e na terra. Que as autoridades que temos atualmente se convertam a Jesus Cristo. Que as autoridades que nós temos ou aquelas autoridades institucionais que exercemos se espelhem no Filho de Deus e da Virgem Maria. Que nossa atitude seja a atitude autorizada, não porque defendemos ou requeremos que os outros reconheçam, mas exatamente reconhecida por causa da equivalência entre o falar, o fazer e tudo aquilo que brota, deriva destas duas atitudes. Assim, nos aproximaremos de Jesus. Assim, et verbum caro factum est et habitavit in nobis. E o verbo, a palavra de Deus, o ensinamento novo de Jesus vai se fazer carne na vida da gente e vai habitar no mundo por meio de nós. Assim, a nossa comunhão na Eucaristia vai ser presentificada
o sacramento da pessoa de Jesus que nós comungamos na palavra e na Eucaristia, agora vai aparecer exatamente no mundo sob formato nosso, humano, cultural, com a nossa linguagem, com a nossa cultura, exatamente por causa da autoridade sadia, verdadeira, que não precisa de mídias demasiado festeiras ou alvissareiras, porque ela brota de uma outra fonte misteriosa, profunda e livre, isenta de quaisquer débitos com quem quer que seja. O Senhor nos abençoe e nos ajude a sermos estas autoridades sadias, construtivas, edificantes, que tanto o mundo necessita atualmente. Feliz quarto domingo do tempo comum. Felicidade, feliz autoridade. Autoridade é serviço, e servo é Jesus, e servo é Famulus, e a família é o sistema de autoridades e de serviços. A todos, bom domingo em família. Louvado seja Cristo, para sempre seja louvado.